Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu senti o desejo de compartilhar com vocês a palavra de Deus no Salmo 42, no Salmos 42, que vai falar sobre a nossa alma, né? O salmista aqui vai falar sobre a alma dele estar abatida, e muitas vezes é assim que a gente se encontra, né? Com a nossa alma abatida, com desânimo, com tristeza, decepção. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, Ele está em todos os momentos da nossa vida, até mesmo quando a nossa alma está dessa forma, sabe? E aqui no versículo 5 vai falar assim: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Você já se pegou fazendo uma pergunta a si mesmo dessa maneira? Por que eu estou triste dessa forma? Por que eu estou tão abatida? Por que esse sentimento está me assolando a ponto de me abater? Por que eu não consigo lidar com essa situação sem estar triste, sem estar abatido? E muitas vezes nós entendemos, né, de forma errada que nós devemos nosso humor ou nosso sentimento está conectado com as coisas externas. Muitas vezes a gente entende que para estar feliz a gente precisa ver que está tudo bem, tudo tranquilo, mas na verdade a nossa alegria vem de dentro para fora. Muito embora às vezes as circunstâncias sejam adversas, contrárias, muitas vezes nós passamos lutas e decepções, nós devemos entender que a nossa alegria vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e não das coisas externas, porque tudo que está externo perece, passa. Mas a Bíblia vai dizer que ainda que o céu e a terra passe, a palavra do Senhor permanece fiel. Ainda que você esteja passando por dificuldades e lutas e tristeza, enfermidade, desemprego, você tem que se alegrar, pelo seu nome está escrito no livro da vida. Porque no mundo tereis aflição ou aflições, mas tem de bom ânimo. A Bíblia vai dizer: eu venci o mundo. Como que nós vencemos o mundo? Estando conectado a Deus. Porque a alma é como se fosse, ela fica no meio entre o corpo e o espírito. Então, daquilo que você se alimenta mais, é daquilo que você mais vai estar fortalecido. Para nós vivermos nessa vida, obviamente, a gente precisa de um corpo para instalar a nossa alma, onde a casa, né, vai viver, é o corpo, é a casa da nossa alma. Mas do que nós estamos nos alimentando? Nós estamos nos alimentando das circunstâncias diárias, nós estamos nos alimentando daquilo que os nossos olhos carnais nos mostram, dos pensamentos intrusivos que invadem o nosso ser, quando a palavra de Deus, ela diz pra gente: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou a gente está se alimentando do que os nossos olhos e mente nos falam, ou a gente se alimenta do que a palavra de Deus nos diz e nos orienta. Então, nós devemos selecionar que tipo de pensamento, que tipo de alimento nós estamos recebendo e alimentando a nossa alma. Nossa alma é a sede das emoções do nosso coração. E não é esse coração aqui físico que bate dentro de você. É o coração aqui, é o que você pensa, é o que você sente. Esse é o coração que a Bíblia se refere. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Então, quando as lutas vêm, do que você está se alimentando? Do desespero,
Você está se alimentando da pouca fé? Você está se alimentando do pessimismo, da palavra que o outro te diz e que perpetua e ecoa dentro de você? Porque você pode estar até alicerçado na palavra de Deus, mas com quem você está andando? A quem você está dando ouvido? É a voz do homem ou é a voz de Deus? Você está seguindo a orientação do homem ou da tua própria carne, ou você está seguindo a orientação que o Espírito Santo te dá? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Você sabia que os nossos pés carnais, muitas vezes ele pode andar por caminhos escuros, pelo vale da sombra da morte? Mas a Bíblia vai dizer: não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos dá a direção e o caminho certo. Então, foi ali um diálogo que o salmista teve consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Sabe quando a pessoa não consegue dormir, não consegue se livrar daquele pensamento, já não consegue mais ter paz, tranquilidade, porque os pensamentos já estão perturbando essa alma, já está trazendo desespero. Existem muitas pessoas sofrendo por antecipação. Deus dá uma palavra, Deus fala: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Aonde você botar a planta dos pés, estou contigo. Mas a pessoa tira os olhos da palavra, tira os olhos de Deus e aí olha para a circunstância. Sabe, os discípulos, quando eles estavam no mar, no barquinho, Jesus estava lá e Jesus estava dormindo. Então soprou um vento tão forte que eles começaram a se desesperar. Eles olharam para a força do vento, eles olharam para a força das ondas se sacudindo e tiveram medo. Sabe por quê? Porque ali, aquele mar, era como se fosse um rio. Eles estavam acostumados com aquilo, calmaria daquele mar, vamos botar assim. Mas o diabo trouxe um vento, trouxe uma adversidade, sabe? Para trazer desespero ao coração dos discípulos. E eles começaram a gritar, a gritar. E o Senhor despertou e acalmou o vento e a tempestade. Então, se a gente olhar para o vento, a tempestade, as circunstâncias diversas e esquecer que Jesus está no barco, que Jesus está, aleluia, no controle de tudo, que Ele que acalma o vento e a tempestade, se você esquecer disso, você realmente vai se desesperar. Você vai ficar com a sua alma perturbada, sabe? Então aqui diz, o salmista falando para ele mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele auxílio meu e Deus meu. Então existe um momento em que você, mesmo estando na adversidade, você precisa praticar a paciência da espera. Pacientemente esperei no Senhor e Ele me ouviu, meu clamor, e me atendeu. Então aqui, olha, espera em Deus, espera. Não é esperar na força do teu braço, não é confiar naquilo que você é capaz de fazer, porque aquilo que você é capaz de fazer, você não precisa que o milagre seja feito e que se opere o poder de Deus ali. Então espere em Deus naquilo que você não consegue. Espere em Deus naquilo que você não consegue dirimir, resolver. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda o louvarei. Ainda que você esteja passando, a Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, sabe? Para toda noite escura, para todo período ruim que você esteja enfrentando, a Bíblia vai dizer que o sol vai brilhar, que a fé tem que permanecer, que o milagre vai chegar,
que o dia vai surgir e vai dissipar as trevas. Porque quem caminha à noite não enxerga, tropeça. Mas aquele que caminha de dia, ou seja, que caminha sobre a luz da palavra, a luz do evangelho, não vai tropeçar, não vai cair. Então aqui espere em Deus ainda, louvarei. Louvar é render a Deus gratidão, adoração. Nós temos que louvar ao Senhor em todo tempo, até mesmo nas horas de adversidade, porque mesmo nas adversidades, Deus está te levando por um caminho seguro. Deus jamais vai te colocar dentro de uma embarcação, dentro de um barco, conforme aqueles discípulos estavam, para você sucumbir, para você morrer, para você, sabe, não suportar. Então, aqui mesmo que esteja o vento e a tempestade soprando, Jesus garante a tua chegada ao seu destino. Jesus garante, porque Ele diz na palavra dele: Pai, todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Então não há perda em Jesus. Jesus não se distrai, não chega atrasado, não muda de plano a teu respeito, não te abandona. Então, por que está abatida, ó minha alma? Por que você está olhando para as circunstâncias atuais, dando ouvido à voz do opressor e deixando de alimentar a sua alma com as coisas de Deus, com as promessas, com uma vida em comunhão, em santidade, em oração, em vigilância? Nós temos que andar vigilantes. Em todo o tempo, seja tuas vestes brancas como a neve. Jesus vem buscar um povo com as suas vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Aleluia. Ou você não sabe que Jesus conhece as tuas lutas? Ou você não sabe que Ele está contigo? Ou será que as circunstâncias contrárias roubaram essa paz de dentro de você? Hoje, o Senhor está dizendo para você: aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que, contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que te hei de andar ou lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalharam-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, auxílio meu e Deus meu. Então, o que nós devemos fazer enquanto a gente espera? Louvar, agradecer e entender que ainda que o caminho pareça espinhoso, as pedras estão lá, Deus está com você. Deus está com você, te fortalecendo, amadurecendo você na fé, fazendo você confiar cada dia mais que Ele não te deixou nem te abandonou. Meu café esfriou. Mas eu bebo assim mesmo. Por sinal, um cafezinho gostoso, dando uma pausa. Só para dizer que esse aqui eu fiz ele cappuccino artesanalmente. Alguém me ensinou. Super dica aqui, depois eu passo para vocês, caso queira, deixa nos comentários. Então, amados, que Deus possa abençoar você e que a tua alma possa estar anelando pelo Deus vivo. Que você não viva pelo que você vê, pelo que as circunstâncias te mostram. A tua alma precisa ser alimentada pelo Espírito de Deus. E como você recebe esse alimento? Orando, buscando
lendo a palavra, tendo uma vida em comunhão, em santidade, porque se você, estando num estado de alerta, né? Porque a gente fica em estado de alerta o tempo todo, a gente não sabe por onde o mal vai querer investir, por onde o mal vai vir atacando, a gente não sabe. Então a gente tem que vigiar em todo o tempo. Mas a gente não deve estar olhando para as adversidades, porque você vai sucumbir. Se você olhar para o vento e o mar bravio, você vai desesperar. Vocês não podem esquecer que Jesus está com você todos os dias. E se essa palavra chegou até o teu coração, é porque é mais um motivo para você entender que nessa circunstância Jesus está segurando você. Vamos orar a palavra de Deus? Esse canal é Orando a Palavra de Deus. É o pão diário, é a oração todos os dias. A gente tem que se conectar com Deus. Amém? E que se você sentiu o desejo, compartilha com mais alguém esse vídeo. Talvez não esteja repleto de teologia, né? Teologia que eu digo explicando, mas é uma palavra atual para o seu dia. À luz da Bíblia, sabe? Deus conecta pessoas com pessoas e a Ele. Então é dia a dia. Porque os heróis da fé deixaram registrado para a gente aqui palavras poderosas de fé, de ânimo, de lutas que foram conquistadas por Deus, mas chegou a nossa vez de escrever a nossa história nesse tempo, nessa geração. Então é uma palavra atual dentro da palavra de Deus que vai conectar a tua alma ao Espírito Santo dentro das circunstâncias que você está passando, vivendo. Vamos falar com Deus. Não repare meu cabelo que hoje não teve nem... Dá uma pranchinha, né? Mas tá bom. Vamos falar com o nosso Senhor. Pai, te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor, em espírito e em verdade, Jesus. E entendemos, ó Deus, que nossa alma, quando sente sede, ela só se sacia na tua presença, Jesus. Ela só se sacia quando ela se conecta ao trono da tua graça, ao Deus vivo, ao Deus poderoso. A palavra de Deus liberada a nós todos os dias. Nós temos um banquete, Senhor. Dá-nos a fome de comer esse banquete. Porque, Senhor, a alma quando está doente, por mais saborosa que seja a refeição, por mais predileto que seja o nosso prato que alguém preparou, a nossa alma doente, ela não consegue se alimentar. Não consegue ter fome, Senhor. Jesus querido, venha, Senhor, sobre nós o teu Espírito. Limpa-nos, ó Deus, das nossas iniquidades, das nossas maldades, Senhor, daquilo que a alma, por circunstâncias adversas e por não olhar para ti, comete o erro, comete o pecado, se frustra, se abandona, se automutila, se deprecia, mergulha num estado de depressão, de rancor, de ódio, de miséria espiritual, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que tudo isso seja deixado, Senhor, de lado e que nós possamos nos alimentar daquilo que os olhos carnais não vê, mas daquilo que nós cremos. Nós cremos no teu poder, nós cremos na libertação dos nossos filhos, da nossa esposa, da nossa família, de um ente querido. Nós declaramos que ainda, Senhor, aleluia, que o nosso corpo adoeça, pereça. Todavia nós somos renovados a cada manhã. Nós recebemos o renovo na alva luz do dia. Nós recebemos, ó Deus, o alimento, a seiva abundante, Pai, que opera em nós, nos cicatrizando das mazelas, dos problemas emocionais, que a alma se apega tanto, até o sofrimento ela não quer abandonar, porque ela já aprendeu. E ela tem, Senhor, uma dependência de sofrer. Mas eu quero declarar agora que o inferno
não vai prevalecer. Não vai prevalecer, Jesus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Jesus. É a tua presença através do teu Filho Jesus Cristo, o Deus vivo revelado a nós, que nos dá a paz que excede todo entendimento, que nos faz caminhar, Senhor, e não temer o mal, Senhor. Pai, liberta essa mulher, esse homem, das opressões, das cadeias espirituais, dos vícios, dos pensamentos de morte, Deus, de um passado que ela não consegue deixar de reviver todo dia. Se eu pudesse voltar, ela diz para ela, se eu pudesse voltar ao tempo e fazer diferente, Senhor, o passado já teve a história dele, que ela possa reconstruir a partir de já, de hoje, uma nova história, Senhor. Que não haja, Pai querido e amado, Senhor, uma prisão perpétua dentro de um passado, uma lembrança que faz ela doer, que faz seu coração doer, que faz a sua memória, Senhor, a pecar, a fazer ela sentir coisas que ela não quer, a pensar coisas que ofendem o teu espírito, Senhor. Que todo espírito maligno que faz essa pessoa querer vingança, querer, Senhor, pagar na mesma moeda Jesus, que aprisiona ela a uma morte espiritual, a uma cadeia infernal, seja agora liberta essa alma de todo pesadelo, Senhor, de todo pensamento de morte, pessoas que se cortam, pessoas, Pai, que já tentaram contra a sua própria vida porque se sente triste, abandonado pelo familiar. A tua palavra vai dizer para ela que ainda que a tua mãe te abandone, ainda que você não tenha mais ninguém com quem contar nesta vida, aleluia, o Senhor está com ela. O Senhor jamais a abandonará, o Senhor jamais a deixará, o Senhor jamais permitirá, Senhor, que ela venha sucumbir. Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós assim louvamos ao Senhor, te bendizemos em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. O Senhor Deus é contigo. Que essa palavra gere vida dentro de você. Em uma hora dessa, num vídeo desse que eu vou fazer, deixa nos seus comentários se você quer um pequeno testemunho de um processo que eu passei depressivo. Aliás, não foram um, foram alguns, mas se destaca alguns também, em que o Senhor me tomou pela mão dele, num processo que eu estava definhando, eu estava virando um esqueleto, eu não comia, eu não bebia, eu só queria não existir, sabe? E minha família não sabia mais o que fazer. Não tinha problema nenhum com meus exames. Não foi para um homem. Foi para Deus. E se você souber o efeito de uma oração quebrantada, contrita, quando ninguém mais existir para orar por você, quando as suas lágrimas escorrerem aos pés da cruz, elas vão gritar e dizer: ó minha alma, espere em Deus.
aquele vazio, daquele estado depressivo, que nem o médico, nem exame, nem remédio pode te socorrer. E algumas vezes Deus me tirou do laço da morte, quando eu tentei contra a minha vida. Mas aí foi um tempo que eu não conhecia Deus. Foi a primeira vez que eu lembro que eu ouvi como se fosse uma voz humana falando comigo: não faça isso porque eu te amo. E não tinha ninguém naquele ambiente, ninguém. Aquela voz, ela veio, alguém ligando aqui, e aquela voz veio e ela me abraçou, um abraço que eu tenho tanta falta de receber novamente, mas ele me abraça todos os dias de outra forma. Eu não sei o porquê eu estou falando isso nesse vídeo, e a gente se expõe, mas falar dos testemunhos de Deus não é se expor, é revelar a glória de um Deus vivo que faz por você infinitamente mais do que você pede ou pensa. Quem olha para você sorrindo não enxerga o teu processo, porque muitas vezes o teu processo é você e Deus no secreto. O processo de restauração, de cura, de libertação, nem sempre se manifesta aos olhos humanos. Que você tenha o seu secreto com Deus, um lugar onde é só você e eu. Eu tenho o meu secreto com Deus.